E são muitas as questões ainda sem resposta. A guerra no Oriente Médio já entrou efetivamente em um novo patamar? Quais as chances de escalada do conflito se ampliar? E o nosso entrevistado agora é o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, que atua na China. Tudo bem, professor? Como sempre, uma honra. Obrigado por aceitar sempre o nosso convite. A gente falava com o Luca Bassani. São muitas as questões ainda e também um cenário de guerra que se amplia no Oriente Médio, não é, professor? E o poderio bélico desses outros países, Irã e da própria, não só de Israel, mas também do Líbano. De que forma a gente terá respostas nessa guerra com base nesse poderio bélico que a gente vem acompanhando? Obrigado, professor. Prazer conversar com você, Thiago, embora num momento ainda mais trágico, né, da ordem internacional, em que a situação parece piorar cada vez mais. O fato é que o que nós notamos nessa ação toda é que o Netanyahu finalmente está conseguindo a guerra que ele queria contra o Irã já há muitos anos, não é? Há muito tempo que ele fala a respeito disso, há muito tempo que ele tem buscado aí a questão de afirmar que o acordo nuclear que tinha sido feito com o Irã era um desastre para Israel, e ele tem cavado já há bastante tempo uma situação de guerra contra o Irã, mas mais importante, nesse momento ele consegue também trazer para a mesa, trazer para a guerra os Estados Unidos, que adotaram aí sempre uma postura de tentar evitar essa guerra, justamente por não saber efetivamente os equipamentos que o Irã tem. Obviamente, nós falamos da superioridade bélica de Israel, que conta aí com o arsenal dos Estados Unidos. O Biden, logo no início da movimentação em Gaza, já disponibilizou uma quantidade enorme de material bélico para Israel, e com certeza nesse processo todo você vê que o próprio posicionamento dos Estados Unidos já foi quase que automático no sentido de condenar o Irã e apoiar Israel. Então é uma guerra que se torna mais conflitiva. Nós temos aí um problema que a Jordânia enfrenta nessa situação toda. O rei da Jordânia, por exemplo, nas Nações Unidas, a Jordânia, que tem aí uma relação histórica já com Israel, falou que não suportaria que a Jordânia se transformasse ali no depósito de palestinos, em razão desta situação e da movimentação toda que Netanyahu tem feito. E o grande problema é a questão, viu, Thiago, nessa história toda, é que ninguém sabe o que efetivamente o Benjamin Netanyahu deseja obter em todas essas ações. Ô, professor, eu vou trazer os nossos comentaristas para essa nossa conversa aqui, já dando boa noite para a Dora Kramer e para o Cristiano Vilela. Pergunta de Dora Kramer. Tudo bem, Dora? Boa noite, bem-vinda. Tudo bem, boa noite a todos, boa noite, professor, boa noite, Cristiano, Tiago, boa noite a todos. Professor, lá no início, muito se dizia, tinha preocupação com a entrada no Líbano, né, de Israel no Líbano, e muito também se dizia que ao Irã não interessaria entrar nessa história. Bom, o que a gente está vendo hoje é um cenário completamente diferente. Eu sei que é difícil fazer projeção, mas com o que a gente tem hoje, quem é que o senhor acha que está mais certo? O pessoal que diz que não, isso aí vai ser só uma resposta pontual do Irã e fica por aí, ou gente como o senhor conhece bem, Thomas Friedman, que conhece o Oriente Médio e está dizendo, segundo na concepção do Thomas Friedman, estamos à beira de um conflito nuclear. Ele vê a situação mais grave como nunca esteve no Oriente Médio. Como é que o senhor vê? Eu concordo com o Friedman, porque nós já tivemos, né, Dora, o único país que usou a bomba nuclear foi, de fato, os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E não se espera que uma grande potência como China, Estados Unidos, Rússia, venha utilizar a questão do arsenal nuclear. Você vê, porque mesmo na situação aqui que a gente viu na guerra da Ucrânia, embora se tenha falado que o Putin coloca sempre isso na mesa, ele tem um impeditivo na guerra da Ucrânia, porque os chineses já disseram aí, estabeleceram como um limite na ajuda à Rússia a questão nuclear. Mas a gente entende que, eventualmente, uma bomba nuclear poderia ser utilizada por um país menor, não é? E no caso aqui, nós vemos que os dois lados já prometeram e já afirmaram que poderiam fazer uso desse tipo de arma nuclear justamente se encontrasse uma situação aí quase de terra arrasada, no sentido de buscar
uma vitória efetiva. Então, o grande problema é que do lado de Israel já foi dito que eles não enfrentariam uma situação de um novo holocausto, não é? Nesse processo todo, não permitiriam que esse tipo de situação acontecesse. E o grande problema do Irã é que, como a gente observa, não admite a existência do Estado de Israel, e o que faz com que todos ali comecem a adotar aquela postura de revide constante, não é? Você me ataca, eu me sinto obrigado a atacar você, e aí você vê uma situação que pode muito facilmente se expandir justamente em razão do tipo de vitória ou tipo de ação que é demandada pela própria população. Não sei se você lembra, ontem, né, quando os ataques saíram do Irã, você já tinha dentro de Teherã pessoas comemorando a ação do país com relação a Israel, e por outro lado você vê também a própria população em Israel comemorando a ação de Netanyahu nesse processo todo. Agora, a grande questão é efetivamente uma ação política nesse processo todo. Infelizmente, a guerra não resolve e o que você precisa é de diplomacia, e nenhum dos dois lados parece disposto a negociar. Professor Marcos, agora a pergunta de Cristiano Vilela. Vilela, boa noite. Boa noite, Tiago, Dora, professor Marcos, satisfação revê-lo também. Professor, diante desse contexto, o governo brasileiro, ao longo dos últimos tempos, tem se posicionado sempre de uma forma contrária a Israel, diante desses conflitos. O senhor entende que esse episódio de hoje, ele pode fazer com que o Brasil, de alguma forma, reveja um pouco sua posição? Ou, na sua avaliação, o governo brasileiro já tem um lado e vai continuar apoiando claramente o lado oposto a Israel nesse conflito? É uma pergunta difícil, viu, Cristiano? Porque o Brasil sempre adota aquela postura de equidistância com relação aos conflitos, mas nós temos aí uma série de coisas que têm acontecido de Israel com relação ao Brasil, o posicionamento do governo de Israel com relação ao próprio presidente Lula, né? Se eu não me engano, ele foi nomeado pessoa não grata, não é, por parte do Estado de Israel, e a gente vê também que o próprio governo brasileiro, nas Nações Unidas, adotou aí uma postura diferente com relação àquilo que seria historicamente a tradição brasileira. Então, o governo brasileiro, como todos os governos, vai efetivamente condenar a ação. Eu acredito que essa será a ação diplomática do Itamaraty, no sentido de dizer que nós somos contrários à guerra e que não deve acontecer esse tipo de ação, mas acho difícil o Brasil, nesse processo todo, querer aí modificar um pouco a postura que tem adotado até o momento. Nós sabemos que numa guerra, todos os lados eventualmente estarão errados em razão daquilo que vai acontecer no conflito, que vai ocorrer. Mas a postura do governo brasileiro tem sido essa, nesse sentido. E o que é importante, eu acho que aqui é a relevância de toda a situação, é que o Brasil deveria buscar aquela posição histórica de consenso, no sentido de tentar ser não um agente mediador nesse processo todo, mas não colocar mais fogo nesta situação toda. O fato é de que esta guerra, esta situação no Oriente Médio, requer uma solução política, uma solução diplomática, e não é o fato de você apoiar um lado ou outro que efetivamente vai levar a esta resolução. Por essa razão que a gente observa o posicionamento de muitos países no sentido de que é preciso que os países sentem e forçar aí um cessar-fogo, porque enquanto isso não acontecer, nós não temos a condição de negociar efetivamente uma solução. Então, o governo brasileiro fica nessa situação de que, por um lado, se sente ressente daquilo que Netanyahu, de alguma forma, fez com o Brasil nessa postura, e, por outro lado, não sabe efetivamente como poder contribuir para que essa situação chegue a um fim.
Ô professor, o senhor esteve sempre conosco, com muita gentileza, participando das nossas coberturas, na guerra da Ucrânia, no início, também na guerra no Oriente Médio, exatamente um ano, quando nós tivemos o ataque do Hamas, aquela festa em Israel, enfim, todos os desdobramentos disso. E claro que todo o pano de fundo da guerra tem uma questão política, tem uma questão muitas vezes religiosa, como a gente acompanha muito, principalmente no Oriente Médio, mas tem o drama humano das mortes, os civis. Eu pergunto, no caso dessa guerra, como é que ficam os civis, independente de qual lado que estejam? Veja, não é por essa razão que se discute aí que talvez a ação tenha sido desproporcional. Se você pensar, nós temos até agora, viu, Tiago? Segundo a última conta que foi feita, nós temos acho que uns 40 mil palestinos que morreram nesta ação, 1.500 libaneses, né, nesta nação que aconteceu, e obviamente, não é, este é o lado computado que o Irã vai sempre mencionar e que os países árabes vão sempre se referir a respeito. Por outro lado, você tem aí um histórico do Hezbollah e do Hamas jogando mísseis diariamente contra o Estado de Israel e inúmeras vidas que têm sido perdidas em Israel nesse processo todo. Então, o grande desafio é que numa guerra muitos inocentes e muitos civis vão padecer, e é por essa razão que sempre se tem que buscar a solução diplomática para evitar que um conflito maior continue. Mas se nós levarmos isso a um passo adiante, se nós caminharmos no sentido de termos aí uma guerra de proporções nucleares, então o efeito será devastador. E é por essa razão que todo esse processo é extremamente preocupante com relação àquilo que vai acontecer no futuro de Israel e no próprio futuro do Oriente Médio.